Peãozada, pauta quente na obra. O vídeo de hoje é um vídeo triste, Murilo, mas é um vídeo necessário para ambos seguirem seus caminhos. Talvez, Marcelo, seja o ponto final dessa história, seja o ponto final dessa saga que a gente vem acompanhando desde lá do começo, né? A gente vem torcendo pela volta do casal e, pelo jeito, não vai ter, viu, Marcelo? No último vídeo a gente trouxe aqui sobre eles lavando roupa suja lá no Carlinhos Maia. Foi explanado lá que a Nicole acabou ficando com um funcionário do Carlinhos. Aí ali, Murilo, eu já descambei já. Já falei, não quero mais os dois juntos. Já não torço mais pros dois juntos. E aí a Nicole, acho que assistiu o nosso vídeo, Murilo. Ela entendeu que de fato não tem como mais ficar junto. E aí ela postou lá no Instagram dela, contando toda a trajetória dos dois, como é que foi. E botando agora a pá de cal nessa história linda. Você entendeu? Eu diria com um caminhão de carro. Essa é a história de um amor que parou e chocou o Brasil. Ah, só lembrando aqui, tinha uma musiquinha de fundo do Lucas Luco, né, Murilo? Então podia dar cópia, aí o Murilo tirou. Tira o toque só, né? Então, às vezes vai sair a voz do Lucas Luco do nada ali, mas é porque tinha música. E, Marcelo, ela já começa falando que parou o Brasil. Parou o Brasil? Mas é claro que parou, Murilo. Se parou o canal News Adivinha, parou o Brasil, ué. Isso aí é um pouco óbvio, né? Essa é a história de um amor que parou e chocou o Brasil. Parou e chocou o Brasil, mano. Caramba, ela jogou no GPT, velho, esse texto, mano. Porque o GPT que é cheio dessa. Parou, chocou. Mas ela ficou brava com o Gordão quando ele usou o GPT pra pedir desculpas. Quando foi anunciado. Eu tive o prazer de conhecer o Sidney quando ele tinha 17 anos e mais de 350 quilos. Eu fui para Olha lá, ó, dá pra escutar o Lucas Luco de fundo, mano. Flores e lá estava ele. Desde o primeiro dia, a gente não se largou em nenhum momento. Na época eu fazia faculdade, então em muitos dias ele me levava até Eu vou dando pause aqui pra gente ir comentando e também pra evitar, vai que o copyright pega só a voz do Lucas Luco e dá ruim, né? Mas é bom que a gente já vai comentando aqui também, ó. Essa aqui são prints, né, ó. Obrigada por ter me levado na estação, muito obrigada mesmo. De boa vida, que você chega. De boa não, agradeço de coração. Ah, tá, que horas que você chega, né? Ele perguntou, tá. estação de Mogi pra mim ir, né, até a Liberdade. Ele me esperava. De noite ele não conseguia dirigir por conta da visão. E ele me esperava até 1h30 da manhã, todos os dias. E nessa época, a gente Ô, mano, na moral, Murilo, vai fazer vídeo pra internet, não bota a música que tem um cara falando, mano. Que tem áudio, só toque, só o toquinho só tem que ser, velho. Porque daí atrapalha o raciocínio aqui, que você não sabe se escuta ela ou escuta o Lucas Luco, mano. É ou não é? E fora isso, Marcelo, que várias páginas reagem. Instagram, beleza, que posta de qualquer jeito. Mas os youtubers ficam tristes, cara, porque dá copyright. dias ele me levava até a estação de Mogi pra mim ir, né, até a Liberdade. Ele me esperava. De noite ele não conseguia dirigir por conta da visão. E ele me esperava até 1h30 da manhã, todos os dias. E nessa época, a gente mal tinha dinheiro, mas a gente sempre lembrava um do outro. Seja com uma marmitinha com os últimos vintão na conta. Se ele ver esse vídeo agora, ele vai dar uma risada de canto lembrando dessa situação. Eu chegava a hora de dormir, que o coronel falava, todo mundo pros seus quartos pra dormir. Coro, desculpa, mas às vezes escondido, eu ia até o quarto do Sidney e a gente ficava horas conversando e juntos. Por mais de 2 anos, ele dizia que nunca ia namorar, até que uma foto pra marketing mudou tudo. E com isso, né, com essa foto também veio a nossa primeira briga, o nosso primeiro fim, mesmo sem termos oficialmente, né, começado. Caramba, mano. Na moral, velho. Eu tô perdendo o raciocínio dela, mano. Juro pra você, mano. Com a da música, né? Cara, que vacilo, mano. Que vacilo, velho. Realmente um relacionamento. Naquele tempo, eu ouvi coisas terríveis na internet, nas ruas e até dele mesmo. Nunca menti pra você quando fomos no McDonald's. Começa como fomos no McDonald's. Olhei nos seus olhos e falei, desejei muito tempo, você simplesmente escolheu que tudo isso ocorresse. E uma certa vez falou que tudo não passava de um marketing. Anos não passavam de um marketing. E isso me machucou absurdamente, mas até que o tempo trouxe o amadurecimento e o perdão. E aí, finalmente, o pedido veio, o dia mais feliz das nossas vidas. Vivemos juntos do nada ao tudo, do tudo ao nada. E assim, oficialmente, começou a nossa história perante Deus, né, gente? E essa história foi cheia de imperfeições, de desafios, mas ela sempre teve o principal, que foi o amor. O amor e o propósito. Porque Cara, o que é isso aqui, velho? O cara tá pelado ali, mano? Sem camiseta, pô. Não, é aqui começa a cintura dele, é verdade. desde o primeiro momento a gente soube que o nosso reencontro, a nossa história, tudo era um propósito, não era um acaso da vida. Na nossa primeira briga, que foi na mansão, eu e o Sidney não estávamos nos falando e ele me chamou no quarto e falou pra gente ser amigos. E eu falei pra ele que eu não poderia ser amiga de alguém que eu amasse. Sidney sofreu um atentado em João Pessoa e assim que eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi desbloqueá-lo e mandar mensagem e ligar pra ele, mas eu não obtive nenhuma resposta. Já
automaticamente. E eu liguei pro segurança dele, e o segurança dele me explicou que ele estava tomando um banho, estava com uma ansiedade muito grande, por isso ele não havia, né, visto o celular. Conversei com ele, ele falou que ele já estava melhor e que assim que ele saísse do banho ele ia falar comigo. Eu sempre soube de tudo sobre o Sidney. Se me perguntarem o que ele gosta de comer, eu sei de cor, quais medicações dele que ele toma, eu sei de cor, quais exames, tipo, tudo. E quando eu falei com ele, eu falei, você levou tal remédio? Toma esse tal remédio. Ele falou, não, eu não tenho aqui. E nisso, eu tentei ainda arrumar o remédio, mas não deu certo. E aí eu pedi pra ele tomar um outro que eu já Trocou pra Luísa Sons agora, é isso? É outra música, se é Luísa Sons, eu não sei. sabia que quando não tinha esse, dava pra tomar o outro e substituir. Ele dormiu o voo inteiro e não fica ansioso, porque em voos ele tem muita dificuldade. E eu passei a tarde me perguntando, será que eu vou até o aeroporto? E eu larguei a minha mágoa, tudo, e eu fui. A gente passou 4 horas dentro do carro. E uma dessas horas foi só em silêncio. Mas eu fui. Ninguém estava lá. Ninguém mandou uma mensagem pra ele propondo que fosse buscar. Mas eu estava lá. A pessoa ruim, a pessoa que é taxada de tão horrível, estava lá, como sempre esteve em todos os momentos. Com o tempo, o sucesso e o dinheiro chegaram. E assim, pra muitas pessoas não era mais conveniente que eles tivessem um relacionamento. Até que chegou num dos piores dias da nossa vida, que houve o desrespeito familiar. Claro, sem intenção, mas houve. E eu pedi um tempo pra que eu ficasse mais com a minha família, porque eu vivia muito ele, vivia muito a família dele, as coisas dele, e às vezes eu esquecia, né, das minhas coisas, da minha família. Ele aceitou e começou a sair, muito, sair. E num belo dia, ele simplesmente terminou pela internet, né, postou na internet que havia terminado, e eu soube, né, pela página de fofoca, porque até então não apareceu nem publicação pra mim, porque eu tinha restringido ele dos meus stories. Então não aparecia mais nada. E nisso, eu só sabia perguntar o porquê. Porque a gente passou por muitas situações. E quando ele vê isso, se um dia ele vê isso, ele vai lembrar de todas as situações que a gente já passou. E que, né, eu nunca soltei a mão dele, por mais que às vezes a gente falasse e pensasse. E, enfim, de ambos, né, nunca tinha acontecido isso. Só que pra mim, acho que a pior situação foi saber, né, que no mesmo dia do término que ele havia terminado, ele levou, né, 4 meninas e um menino junto. Ai, caralho. Essa música, mano. Ai, deixa eu respirar um pouco, peraí. Pra uma viagem pro lugar onde a gente sempre estava em família, o lugar onde ele me pediu em namoro. E levaram essas meninas, né, do job. E pagou tudo pra elas e fizeram uma grande festa, porque eu vi vídeos, eu vi tudo. E isso me chateou, porque eu esperava um pouco mais de consideração. E daí foi só ladeira abaixo. É como se Satanás realmente estivesse fazendo um rebuliço nas nossas vidas e querendo que a gente ficasse separados. Depois de meses assim, o Sidney se arrependeu, veio me pedir perdão, né? E nisso, gente, a gente teve algumas recaídas, só que infelizmente... Que isso aqui? Mandou nude? Olha lá. E outra, não preciso ficar pagando uma cada dia. Tem homens de verdade querendo há muito tempo, mas a otária que escolheu o pior. Ah, então tá falando que tem uns caras na bota dela, é isso? É o funcionário do Carlinhos, né? Aí tem algumas imagens ali, será lá? Relembra aí um pouquinho do inferno que já me fez passar, Deus vai te cobrar por tudo. Caramba, o que será que foi, hein? Só que infelizmente eu tava me afogando nas mágoas que eu não conseguia soltar. Porque a gente passava um tempo bem e depois já não tava bem, porque eu começava a lembrar de todas as situações e começava a chorar, ou começava a xingar, começava a gritar, e eu não conseguia liberar o perdão dentro de mim, entende? Todos esses meses de longe um do outro, né, de separação, eu chorei. Todos os dias, sozinha, com a minha família, com os poucos amigos que sobraram, né? E quanto pra outros, tudo virava uma piada. Realmente, eu vi quem era quem nesses momentos. Porque situações de mulheres, bebidas, festas, drogas, tava tudo lindo e ok, gente. Tava tudo ok. Ninguém pensou na saúde dele, ninguém pensou em como ele poderia se prejudicar com isso. Antes do rancho, depois de ter desligado o celular com o Sidney há horas, o meu amigo foi até a porta do hotel. Eu desci. Olha lá, esse aqui é o funcionário, é isso? É o Lindo e ok. Vinícius. Antes do rancho, depois de ter desligado o celular com o Sidney há horas, o meu amigo foi até... Meu amigo. Cadê a resposta da outra pergunta? Acho que sexta ou sábado, por quê? Bom dia pra quem dormiu 50 minutos no máximo. Ih, mandando um bom dia aí. Pra saber só, tô confirmando se minha passagem vai permanecer para o dia 6. a porta do hotel. Eu desci, nós conversamos um pouco em frente ao hotel e fomos à praia. Lá, a gente... Acorda, Nicole. Estão inventando, né, cara? Que foto que a gente tem deitado. Nenhuma, Vinícius. Sinceramente, não sei nem o que pensar.
Justamente. E nem quem confiar mais. Como ia mostrar uma foto dessa, que não existe? Por aí já sabemos que é mentira. Seu problema é que você é muito emocional e zero racional. Eu acho que ela tava... Falaram pra ela, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Que os dois tinham uma foto, deitado. E aí eu acho que ela foi cobrar ele. É isso? Mas aí, os dois já tinham ficado, então. Talvez, será? Deu risada, brincou, enfim, conversou. E assim aconteceu o beijo. Ambos solteiros. Eu poderia ter me feito de sonsa, poderia ter mentido, mas desde o princípio eu escolhi falar a verdade e assumir que realmente eu beijei uma pessoa. No rancho, o convite sempre foi claro. Era a gente tentar, né, se acertar e ficar tudo bem, um respeitar o outro, ou recomeçar, conseguir finalmente recomeçar o nosso relacionamento. A minha única exigência dele, da parte dele, era para que ele mudasse e mostrasse que ele finalmente, né, estava amadurecendo. O primeiro dia na casa da árvore. Foi tudo tranquilo, nós conversamos e, enfim, desabafamos as coisas que tínhamos dentro, né, um do outro. E foi tranquilo como nós combinamos. A questão é que no segundo dia de casa da árvore já não foi assim. Começamos com uma briga, porque eu pedi para que ele fosse na festa comigo e ele não foi. E isso já me deixou brava, porque eram pautas que a gente tava brigando muito por isso nos últimos tempos, porque me deixava chateada ele aceitar tudo que os outros propôssem para ele, mas quando era comigo ele não gostava, ou ele não queria ir, ou ele estava cansado. Isso me chateava. Então começou desse jeito, fui pra festa sozinha, até que ele foi me buscar de manhã, nós retornamos, né, pra casa da árvore juntos, e tava tudo bem até então. Até que a gente entrou no banheiro, pediu o celular dele só pra olhar no Instagram, só que eu acabei vendo, né, os principais directs, continuando, directs que estavam em cima. E até que eu vi da irmã dele, eu entrei na conversa, não deveria ter feito isso, até porque eu estava alterada, sim. E eu entrei na conversa, li as mensagens. E nisso, é como se, tipo, o chão tivesse aberto. Eu não deveria ter tido a atitude que eu tive de ter falado tão rude, enfim. Mas eu fiquei extremamente chateada porque me lembrou de outras coisas. Porque na casa onde eu morava, metade na casa dele e metade na minha. Que a gente sempre tava na casa dele e na minha. Mas eu ficava mais tempo lá na casa dele. Na cama onde eu dormia, na casa onde eu frequentava, na casa onde eu incentivei ele com a família, né? Simplesmente aceitaram outra mulher lá. E então, assim, ela pegou essa conversa dele com a irmã e de que tinha outra mulher lá. Porra, de certo ela puxou bastante conversa ali. De certo viu que o Gordão comentou que tinha levado alguém lá na casa, que no caso é a casa dele, né? Ah, mas assim, é difícil, né? Você tá solteiro. Não, essa aí era um pouco óbvio que ia acontecer, né? Ainda mais se ele tivesse pegando as meninas e tal. É que pra ela é foda, né, mano? Tipo assim, porra, a nossa cama, a gente comprou junto, a gente dormia junto e tal. E aí vai outra mulher. Isso daí foi pesado, né? Se o Gordão tivesse feito a mesma coisa, mas num motel, por exemplo, não ia pesar tanto, você entendeu? É claro que ainda assim ela ia sofrer, ia tudo isso. Mas lá tem todo um simbolismo, né? Na cama dele, que era dos dois, né? E isso, pra mim, já é o fim. E eu falei pra ele, quando a gente conversou e teve as recaídas, isso tudo sempre tava em pauta. Porque, inclusive, a menina que foi é amiga de um costureiro que fazia, né, roupas pra gente. Enfim, foi traições e facadas de muitas partes. E me deixou muito mais chateada pelas pessoas que eu achavam que era minha família também, terem aceitado isso. Enfim, isso me trouxe gatilhos, eu acabei falando coisas que eu não deveria, expus coisas que a gente tinha combinado que não era pra expor. Em todo o nosso relacionamento... Depois de tudo isso, cara, é difícil mesmo ela aceitar, né? Tudo isso aconteceu, aceitar que a família ali também tava meio que sabendo. Então, mas aí também não tem muito que a família fazer, Marcelo. A não ser que nas conversas a família tava atacando ela e apoiando o Gordão de levar a mulher lá. Mas assim, a casa é do Gordão, mano. Se ele quiser levar não sei quantas pessoas lá, ele leva. A mãe dele, a irmã dele é contra ele levar, mas ele vai levar a casa dele. A não ser que é isso, que nas conversas a irmã do Gordão, por exemplo, tá falando, você leva as putas lá mesmo, não sei o que, se tivesse desse jeito. Acho que não. Mas assim, por ter... É meio que aquela parada assim, Murilo. Puta, agora, depois de tudo isso, a família dele sabia, levou a mulher lá, aí eu volto com a maior cara lavada com ele. É um pouco dessa parada também, do orgulho, puta, ela precisa se limpar pra perdoar ele. Então tudo isso não deixa, mano. Não deixa, assim, entendeu? Nunca houve desrespeito. E nunca houve traição também de nenhuma das partes. Muitas pessoas tentaram e conseguiram corromper muita coisa. Mas, gente, uma coisa eu tenho certeza. O nosso amor não foi de 3, 2 meses. E sim de quase 4 anos, sabe? E pode faltar o que fosse. Mas nunca faltou amor, respeito e muito amor. Porque se eu pudesse, eu tirava do meu coração pra dar pra ele. Só Deus sabe. Das noites que a gente passava chorando, desabafando. Mano, não basta a música falando, ela solta o stories falando e ela falando em 3 coisas aqui pra prestar atenção agora, mano. Pô, Nicole, no próximo aí vamos melhorar isso, né, Nicole? Gordão talvez nem se pronunciar. Gordão, pelo amor de Deus, mano, não faça isso, cara. E a gente agradecia um ao outro pelo amor e por ter nos conhecido, pelo propósito, por Deus ter nos unido. Enfim, é uma pena que
essas pessoas não feito isso, porque eu me chateei muito com pessoas me julgando. E quando foi na vez dele, as pessoas estavam aplaudindo e cagando pra Nicole chorando. Porque a Nicole tava sofrendo. E ele tava garanhão, gostosão, tá pegando todas, isso mesmo, você tem que viajar com fulana, você tem que fazer isso, você tá apaixonado por fulana. Então, tipo assim, na vez dele foi tudo engraçado, foi um circo, né? E aí eu beijar alguém, depois de quase 4 meses separados, tudo bem, a ocasião, né, não deveria ter feito isso, porque não tinha necessidade, né, de eu me submeter a isso nesse momento. Mas, tipo assim, aí a Nicole é a traidora, sendo que não houve traição. E aí a Nicole também é o lobo em pele de cordeiro. Mas ninguém foi lobo em pele de cordeiro quando sabia de tudo que o Sidney estava fazendo e todo mundo estava aplaudindo, inclusive sabendo que ele estava fazendo uso de coisas que iriam matar ele. Porque as pessoas sabem da condição, né? Que ele tem saúde, mas não importava, afinal, tava engraçado. Não é com ele, não tô falando que ele é o errado, não. Nós dois fomos errados. Nós tínhamos que ter, nesse momento, se apegado em Deus e ir pra profissionais pra gente resolver as coisas ali, eu e ele. Ai, o cara tá gritando na música, velho. Tomou alto volume. Tortura, mano. Porra, velho. Sabe o que é o foda, mano? Que esse vídeo vai perder uma puta de uma retenção por conta disso, cara. A galera tolera imagem ruim, mano. Mas áudio ruim é difícil de tancar, mano. É difícil, não tem jeito, cara. Isso que é foda. O que importa é que Deus sabe do nosso coração, Deus sabe de quão linda foi a nossa história. O Sidney me conhece, sabe tudo que eu fiz pra ele. Eu conheço o Sidney, eu sei tudo que ele fez por mim, e é isso. E essa foi a nossa história. Foi linda, imperfeita, devastadora, e uma história que chocou o Brasil. Chocou o Brasil, Murilo. Não se fala em outra coisa aqui na obra do Brasil. Chocou o Brasil foi o vídeo do Felca, pô. Isso daí você entende falando que chocou o Brasil, mano. Mas agora, só porque tem meia dúzia de páginas de fofoca e a gente comentando, Marcelo, não quer dizer que chocou o Brasil. Ô, Murilo, mas é que você não entendeu, velho. É que chocou o News Adivinho, mano. Chocou o News Adivinho, entendeu? Aí beleza, entendeu? E esse é o ponto final de uma história que nunca vai ser apagada. Ah, já deu. Não aguento mais. Música alta, cachorro latino, stories do gordão chorando. Tira que eu vou cagar! Tira! Puta merda, bicho. Vou falar pra você, cara. Olha, vou falar pra você, viu? Olha, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, hashtag foi difícil. Foi difícil. Fechou? Fechou.